Liderança saudável nas 3 dimensões. A gente sempre fala que lidera em 3D. É importante, por mais que a gente não seja fatiado nessas partes, né? Nós somos um ser único e tanto que isso é tão importante por conta disso, né? Porque um correlaciona com o outro e se uma área não estiver bem, não adianta, a gente, né, acaba não se dando bem nas outras áreas, fica tudo muito difícil. E imagina se tiver tudo mal. E eu estou falando aqui de espírito, alma e corpo. É claro que a gente pode até reparticionar em outras áreas, né? Principalmente a relacional, a familiar. Quando a familiar, gente, que é ali o relacional, não tá bem. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem de saúde, mas parece que tudo vai por água abaixo. Por isso que a gente tem que encontrar essa autoliderança, mesmo em dias ruins, e se precaver de muita coisa, né? Porque vamos falar a verdade. Muitas das vezes, muitos problemas que surgem, às vezes fomos nós que semeamos em solo fértil ali coisas que não eram para ser semeadas. E depois a gente tem que comer aquele fruto amargo. E para que a gente mude esse resultado, a gente sempre fala aqui, como que você muda o resultado? Mudando o padrão. Não tem como mudar o resultado se não mudar o padrão, se não mudar a rotina, se não mudar os hábitos, se não mudar a consciência do que você está fazendo. E quando a gente está fazendo simplesmente, já virou um hábito. E o hábito é o quê? Moradia. Então, aonde nós estamos morando vai falar muito sobre os nossos hábitos, vai falar muito sobre os nossos resultados. Por isso que a gente tem que identificar o que está acontecendo, né? Onde eu estou, pouco eu vou, onde que eu estou e para onde eu vou. Isso é muito importante, a gente olhar aqui para dentro, tirar mesmo a trave do nosso olho para depois enxergar o cisco no olho dos outros. Então, a Bíblia ela fala muito sobre liderança, sobre autoliderança, liderança servidora, por isso ela é nosso guia, ela é nossa base, para que ela nos dê estrutura, para que a gente possa ser uma cópia de Jesus e a gente consiga realmente transformar o mundo de verdade, não temporariamente, não por um instante, né? Não por um momento, mas uma transformação eterna, que a gente está falando sobre eternidade. É papo de eternidade. Então a gente tem que ter essa consciência. Então não é sobre alguns pequenos maus hábitos que transformam, né, de repente trazem um resultado muito ruim. É sobre implantar pequenos e bons hábitos, para que a gente possa sendo transformado através da luz da Bíblia. Sabe um copo sujo? Se você sujar ele ali, pode ser de pó de café, você suja toda a borda do copo ali de café e você joga água ali dentro. Vai ficar uma água suja, correto, né? Ali a água suja, aquela cor de chá, né? Café não, cor de chá. E a gente fica pensando, poxa vida, mas eu joguei água, né? Eu aceitei a Cristo, eu entendi qual é o propósito de Deus, mas se a gente não tiver disponível, sabe, para estar ali na fonte que é Cristo, que vem a luz da palavra, o tempo gasto com Jesus, escutando, por isso que a gente tem devocionais aqui toda sexta-feira, para que a gente possa realmente mergulhar cada vez mais profundo e essa água jorre dentro de nós para o quê? Coloca esse copo, ao invés de você só ter enchido ele de água, coloque ele embaixo de uma água corrente, assim como é Cristo em nós, né? Se a gente se dispuser a estar ali debaixo de Cristo e deixa jorrando, essa água ela vai sendo purificada até se encher somente de quê? De água. E aquele pó de café foi embora. Então, quando a gente fala assim, tudo de ti, Senhor, nada de mim, você tem que estar posicionado debaixo dessa fonte, para que você realmente lidere nessas 3 áreas, né? E você pode pensar, puxa vida, mas que tipo de liderança eu exerço? Vou te falar, a liderança pode ser familiar, porque a gente exerce liderança na família, pode ser liderança religiosa, talvez você seja líder de algum ministério ou até mesmo de uma igreja, então essa liderança também, você é visto e muito visto, então quanto mais é dado, mais é cobrado, obviamente, porque você atinge mais pessoas e isso determina o quanto você tem que se entregar mais a Deus para conseguir transbordar Deus para essas pessoas. Mas isso é sem peso. É só você se achega a Deus,
É só isso, gente. A gente que complica todas as coisas. A gente complica, fala a verdade. A gente complica tudo. Por isso que dá tudo errado. A gente se achega a Deus, a gente se enche de Deus, a gente transborda a Deus e a gente muda a vida de pessoas através da nossa vida mudada e transformada. Mas esse processo acaba não sendo tão fácil assim. Por isso que a gente tem que olhar para dentro, para a gente mudar dentro, e isso vai expandir para fora. Também você pode ser, de repente, um líder político, ou a gente também tem muitas lideranças políticas que a gente consegue ver, e às vezes é difícil ter um exemplo de liderança política boa, né? A gente sabe disso. Mas essa liderança política também foi um de nós há algum tempo. Ou você está aí dentro da sua casa, ou você mesmo está sendo estudado, né? Está querendo exercer essa força política. Não negocie seus valores, os valores de Cristo. Então, assim, seja diferente. Não precisamos ser iguais ao que o mundo fala. A gente não tem que tomar forma do mundo. A gente tem que tomar forma de Cristo e fazer a diferença no mundo. A gente não pode negociar, a gente não pode... É o que eu falo também, né? Que as ordens dos fatores, nesse caso, alteram muito o resultado, altera o produto, não é matemática. A matemática dos céus, ela é diferente em todas as circunstâncias, inclusive na liderança. Você também pode ser um líder econômico, enfim, você pode ser... você exerce liderança aonde você estiver. Então, isso é muito importante. Na sua faculdade, no seu trabalho, você tem um poder de influência, um poder de liderança. Então, vem comigo para esse vídeo prestar atenção sobre isso, porque pessoas curadas curam. Já escutou essa frase? E pessoas o quê? Machucadas, feridas, ferem, machucam. Então, a gente dá o que a gente tem, né? E quantas das vezes a gente vê tanto potencial nas pessoas, a gente olha, nossa, olha quanta habilidade que aquela pessoa tem, né? Quantos dons, quantos talentos, mas quando você dá uma apertadinha ou quando alguém ao redor, né, dá uma pressionada, pá, a pessoa vem com tudo, assim, você fala desnecessário, mas é por isso, porque pessoas feridas, elas ferem, então elas precisam ser curadas, para o quê? Para elas curarem. Então a gente precisa ser influência para que essas pessoas sejam diferentes e façam a diferença. É um processo divertido? Não, o processo não é legal, mas quanto mais a gente se enche de Deus, a gente entende o quanto é importante esse processo. E o nosso olhar para o processo também muda. E isso muda a gente. Gente, nada muda se nada muda. Mas se você tomar essa atitude de mudança, você vai ver como você e as pessoas ao seu redor também mudam. Vamos ler, hoje não é dia de devocional, mas é claro que a nossa inspiração é a Bíblia. Então vamos ler Lamentações 3, 21 a 24, né, que fala assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Você pode ler esse trecho todo e eu destaquei aqui, quero trazer à memória o que me dá esperança. Você já deve ter ouvido isso falar isso. Eu já ouvi diversas vezes. E nem sempre é legal. Às vezes você tá ali falando de, sei lá, uma fofoca, alguma coisa que tá doendo e você só quer expor e alguém fala pra você, né? Até como tom de piadinha fala, quero trazer à memória o que me traz esperança. Como se estivesse te dando ali um tapa na cara, né? E você fala, às vezes incomoda. Mas sabe, quero te dizer uma coisa. Jeremias, quando escreveu isso, não estava legal, né? Começa a ver. Lê ali direitinho. E o texto parece lindo, né? Os sentimentos parecem que eram lindos. Mas ele não estava com as emoções equilibradas, não estava tudo bem naquele momento. Mas ele decide, ele se posiciona. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele fala de angústia e falta de esperança, mas ele se posiciona e o discurso, o que ele fala, começa a mudar. Então, eu venho te convidar hoje para você receber as misericórdias do Senhor. Começa a declarar, começa a profetizar, começa a fazer diferente e os resultados, eu tenho certeza que serão diferentes. Nós vamos ter que lidar com todas as emoções no decorrer da nossa caminhada de liderança. Não tem jeito. As emoções estão ali e elas são boas. A gente só não pode deixar elas nos liderarem, porque o desânimo vai estar ali, o cansaço vai estar ali, o desespero, os ressentimentos, as raivas, né, que a gente passa aí devido a tantas circunstâncias, as frustrações, porque a gente coloca um nível muito alto sobre as pessoas, sobre os projetos, até sobre nós mesmos. Quando tem uma falha, a gente se frustra. E quando se frustra,
que a gente faz? A gente tem que ir lá, igual Jeremias falou. Peraí, para tudo. Pausa, selar. Sabe que na Bíblia, em Salmos, tem muito isso, essa palavra selar. Selar é uma pausa, é um peraí, vamos mudar a rota. Aí ali o salmista está se lamentando, isso, aquilo outro, pausa, e ali ele muda de rota. E ele começa a enxergar a situação de maneira diferente. Presta atenção nisso quando você lê Salmos. Então, às vezes, o que importa é esse essa pausa. Pegou? Então, talvez seja a hora, se você está reclamando demais ou vivendo uma fase muito difícil, é importante parar, pausar, se reposicionar para que tudo lhe vá bem. O nosso ministério, ele deve ser influenciado ele não pode ser influenciado e marcado por circunstâncias negativas. Senão é disso que a gente também vai frutificar na vida dos outros. Vamos ler aqui Salmo 116:7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Tá cansado do que está acontecendo aí na tua vida? Tá cansado de não obter sucesso, de não encontrar essa autoliderança? Medita nesse salmo aqui. Toma ele de presente hoje para você. Abre ele aí, marca, coloca ele escrito. Você fala assim, minha alma, olha só, presta atenção, o que está escrito em Salmo 116:7. Independente de tudo que está acontecendo, pausou, sei lá, pausa tudo, vamos mudar a rota. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Cara, ou a gente lidera a nossa alma, ou as nossas emoções vão nos liderar. Ou a gente lidera a nossa alma, ou as nossas emoções vão nos liderar. O que você escolhe? Presta atenção. Segue a dica. Então, curta esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está passando por um momento que ela precisa. Ou talvez Deus tenha tocado no seu coração para que essa pessoa frutifique, cresça, desenvolva na liderança, na autoliderança, porque é isso que esse canal, a essência desse canal é Cristo, na liderança geral. Então, lidere como Cristo, inspire como Cristo, respire como Cristo, enfim, viva Cristo na sua vida. E para viver Cristo na sua vida, a gente tem que, muitas das vezes, calar um pouquinho as nossas emoções e nos reposicionar, entender o que somos, para que viemos, se está tudo equilibrado, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, né, e nosso espírito, está tudo equilibrado? O que está precisando aqui, Senhor? Quais são os ajustes? Espera aí, vamos voltar lá. Retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ou, como em Lamentações, quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança é saber do porquê. Quer saber mais um pouquinho? A gente tem vídeo aqui falando do porquê. Se você não sabe do porquê, dificilmente você vai conseguir caminhar a trajetória que Deus tem para você. Lidere sua alma, lidere seu espírito, lidere seu corpo. Tome a posição que Deus deu para você. Ele entregou para você essa responsabilidade, entregou para mim também. E isso, olha, a gente pode fazer uma troca aqui para um ajudar o outro. E quando você coloca testemunhos aqui nesse vídeo, isso traz total diferença, tanto para mim quanto para outras pessoas que vão ouvir esse conteúdo através, né? Eu sempre falo aqui, esse vídeo é meu enquanto eu estou falando aqui, enquanto tem a minha imagem, mas depois que você coloca um comentário aqui, esse vídeo se torna nosso e juntos a gente pode fazer diferença, seja lá aonde esse vídeo chegar. Então vem comigo, comenta aqui, curte e compartilha. Conto com você para a gente ter mais a cara de Cristo na nossa liderança. Lidere.